Meninas, boa noite. Eu sou a Sandra Bortoli. Eu sou a Roxana. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, pastora Meg Salgado, da Igreja Batista na Alameda, em Curitiba. E nós vamos deixar ela se apresentar. Pastora Meg, se apresente para nós. Olá, queridas. Boa noite. A graça e a paz de Jesus. É uma honra estar aqui com essas mulheres que têm realmente um amor grande pela palavra de Deus e que nos convidou para estarmos aqui juntas. Nós estamos ali na Igreja Batista Alameda com o Ministério Ondas, né, onde nós fazemos parte, Ministério de Mulheres da Alameda, mulheres bíblicas, mulheres que buscam amar Jesus, a caminhar junto com Ele. Né? Eu sou mãe da Ingrid, do Lucas, esposa do pastor Watson, e é uma alegria estarmos aqui para servir a Jesus e estar junto com você que nos assiste. Então vamos lá. Essa é a nossa segunda live do Mulheres na Palavra, ponto oficial. E hoje a gente trouxe a pastora Meg para falar para nós, pastora Meg, como é caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Conta para nós um pouquinho como é que é esse desenrolar com Jesus. Conta para nós. Vou contar. Salmo 139 vai dizer que antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e Ele já tinha escrito cada um dos nossos dias. Então, caminhar na palavra é estar vivendo os dias que Deus já escreveu. É você ter a certeza de que você está vivendo a vida com propósito para a qual você nasceu. Né? E eu posso até contar um pouco da minha história aqui, quando eu me apaixonei pela Bíblia. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus, Sandrinha. Eu tinha 5 anos quando eu aprendi a ler, e eu cheguei na igreja, e eu falei para a professora, tia, eu aprendi a ler. Criança lê tudo, que está em toda parte, né? E ela me colocou no colo, eu sou pequena, imagina naquele tempo com 5 anos. Me colocou no colo e disse assim, Meguinha, eu quero te falar uma coisa. Antes, você rezava e falava com Deus. Eu era católica naquele tempo. Mas agora que você lê, eu vou te dar uma coisa. E aí ela pegou uma Bíblia pequenininha, que eu tenho até hoje, e ela disse assim, Meg, esse livro fala. E eu acreditei aquilo literalmente, porque tudo que eu queria, eu pedi a Deus uma palavra. Guardei aquilo no meu coração, então aquela mulher, ela foi uma inspiração de Deus na minha vida, para guiar totalmente, de uma maneira diferente, aquilo que era a palavra de Deus. A gente está falando andar debaixo de uma palavra. Olha a importância dessa professora naquela época, com aquela criança pequena, de dizer, este livro fala. Eu fico imaginando a Meg pegar o livro e esperar o livro falar. Fala comigo, livro, e o livro responder. É mais ou menos isso, né, É exatamente isso, porque as crianças, elas são puras. Jesus disse que o reino de Deus pertence às crianças. Elas têm uma fé pura e literal. Então, eu fazia as minhas orações e naquela fé que eu tinha e no conhecimento que eu tinha, eu abria a minha Bíblia e Deus me respondia. E sabe, Sandrinha e Roxana, tudo que ele falava ali acontecia. E a nossa casa, a minha família, foi vivendo milagres, milagres. Você acredita que eu me converti sozinha, lendo a Bíblia? Porque eu lia o que estava, eu olhava para a minha vida e eu pensava, mas eu não vim ficar aqui, eu quero viver isso. O Espírito foi me convencendo. Foi assim a minha caminhada. Uma caminhada linda, né, Roxana? Uma caminhada linda. Eu fico perguntando assim para a Meg. A intimidade com Deus e a intimidade com a Bíblia. Pastora Meg, quem não tem ainda essa intimidade com Deus, quem não tem ainda essa intimidade de ler a Bíblia e entender, porque muitas mulheres acham que a Bíblia é muito difícil de ser entendida. Eu leio e não entendo.
Como que a gente pode trabalhar isso também? Nós precisamos ler a Bíblia com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi que inspirou os homens a escrever a palavra. Então, aquele que escreveu é aquele que nos vai dar a revelação e a compreensão daquilo que o Senhor está nos dizendo. Então, nós precisamos, sempre que eu vou ler a Bíblia, eu busco, eu oro e eu peço, Senhor, dá compreensão. Você convida. Sim, Senhor, vem, me inspira, ilumina a minha mente. Eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. E eu me vejo na Bíblia, Sandrinha. Não sei se você faz assim, mas quando está ali Davi diante de Golias, ou Esté, né, diante do rei Assuero, eu me vejo naquela situação e aquela palavra, ela se torna viva na minha vida. Ela entra na minha vida e ela vem para a minha vida prática, sabe? Eu posso até dar um exemplo, meninas. Quando eu fui me casar, eu pedi uma palavra de Deus. Aliás, quando eu vi o meu marido, eu era adolescente, eu vi ele no colégio, e eu disse, Deus, me dá uma palavra. Aí eu gostei tanto daquele menino. O que você acha? Meninas, façam isso, hein? Façam isso, olhem para os meninos, peçam a Deus uma palavra que é para não errar. E Deus me deu uma palavra. E ele falou uma palavra em Ezequiel 37, que disse, eu coloco sobre a minha mão 2 tabuinhas escritas, Israel e Judá. Eles serão um só povo, serei o Deus dele. Então, naquilo eu guardei no meu coração e eu entendi que Deus estava abençoando aquele relacionamento. Então, a vida inteira eu fui fazendo assim no noivado, né? Cânticos 8, as muitas águas não vão apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E no dia do casamento, Deus me deu uma palavra. Quando Paulo, cego, após ver Jesus, que era a luz, lá em Atos, Ananias vai até ele e abre os olhos. E Ananias antes não queria ir, mas Deus diz, vai, este é o vaso que eu escolhi. A pastora Meg disse assim que quando ela está lendo a palavra, ela se vê na palavra. Nós temos um grupo de leitura todos os dias, de segunda a sexta, às 6h15 da manhã. E ali eu me vejo. Quando a gente está lendo, cada dia uma mulher lê um capítulo, meu Deus, eu quero ser esse. Eu quero ser essa mulher. Eu quero ser esse Davi. Então, eu também consigo me ver na palavra. Faz sentido isso, Roxana? Então, é uma bênção estar diante da palavra. Por quê? Porque a Bíblia, para muitas pessoas, ela não tem um contexto. Mas você aprendendo a orar em cima da palavra, assim como a pastora Média falou, o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando. E aí você vai tendo entendimento do que é o Espírito Santo. Para mim, a Bíblia era uma coisa inatingível, né? Era um grupo de fadas que não tinha muito contexto, mas eu comecei a entrar em católico, depois eu me converti já mais adulta, mas a pastora Meg me ensinou muito isso também. E a Sandra me ensinou muito isso também. E as meninas da oração, da leitura da manhã, também. Por quê? Porque ela fala. A palavra ela é viva. A palavra você consegue, às vezes, no estudo, ela é palpável. A gente consegue pegar a palavra, a gente consegue imaginar, aquilo parece que está dentro vivendo aquilo. Está na Bíblia, está dentro do livro. O livro fala. Ele fala. O livro fala. Né, pastor? Então, eu queria até para as mulheres que realmente têm curiosidade de saber por onde elas podem começar a estudar a palavra, porque elas se identifiquem. Como que elas podem, por que livro, como que elas começam? Primeiro pedir orientação de Deus. Mas, como que elas podem chegar na palavra para começar? Pontapé inicial. Como que chega ali? Olha, eu acho que o livro de Provérbios é um livro de conselhos, né? E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então, é um livro que ele traz muitos conselhos para a vida prática. É um livro onde você vai aprender muitas coisas sobre a sua vida diária, sobre o cotidiano de cada um ali. E a Bíblia é um livro atemporal, né?
que foi escrito há tantos anos, mas ele é totalmente contemporâneo e ele é eterno, né? Tudo, quando a Sandrinha pergunta assim para a gente, me perguntou, Meg, como é andar na palavra? É você ter uma garantia de que aquilo é a vontade de Deus e que vai dar certo. Porque quando a gente não tem uma palavra para fazer algo, nós estamos pela nossa conta e risco. E como é que eu vou dizer, Sandrinha? É tipo assim, se não der nada, eu sou a responsável. Mas quando Deus me disse, aquilo é como um documento lavrado, salado num cartório com a maior selo de autoridade daquilo, porque Deus garante que a palavra que sai da sua boca, ela vai se cumprir, ela não voltará vazia. Então, quando eu pedi aquela palavra a Deus, no dia do meu casamento, Sandrinha, que Deus falou assim, vai, esse é o vaso que eu escolhi, e ele levará a minha palavra diante das nações da terra. Eu confesso que eu lá na minha juventude só vi vai, Roxana, vai, aí casei. Mas depois, no dia da ordenação do meu marido, quando me perguntaram se eu concordava que ele ser um pastor, se ele tinha unção, chamado pastoral, eu lembrei daquele dia, porque aquela palavra não falava somente do nosso casamento, mas falava do chamado pastoral. Qual era o propósito do nosso casamento? Então, meninas, essa é a pergunta. Você caminha debaixo de uma palavra? Eu caminho debaixo de uma palavra. Eu caminho. Roxana, você caminha debaixo de uma palavra? Totalmente. Agora, se não tiver um sinal, um sim de Deus, eu não vou. E se tiver, vai, porque aquilo vai ser abençoado. A gente tem que ter a coragem e o discernimento e o querer ouvir a voz de Deus pela palavra, que eu sempre digo. É uma transformação do mundo. Então, meninas, vocês devem estar pensando assim, tá, mas como é que eu faço isso? Intimidade com o Espírito Santo e intimidade com a palavra. Que está escrito aqui que Deus não é homem para que minta. Então, se ele te der uma palavra, pastora Meg, ele vai. Agora, como você vai ouvir? Vou repetir: intimidade com o Espírito Santo e intimidade com a palavra. Bom, eu quero dizer assim, você não conhece a palavra, você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não vai caminhar sozinha. Você tem um desejo de conhecer. Olha, eu quero saber o que é que essas mulheres aí estão falando. Então, Roxana, conta aí como é que nós estamos aqui para ajudar essas mulheres nesse momento. Então, nós estamos aí no Instagram, Mulheres na Palavra .oficial. Nós já falamos para vocês, nos sigam no Instagram. Nós estamos aqui para, você pode nos acessar no direct. Nós estamos aqui para compartilhar, não só para compartilhar, mas para caminhar com vocês. Nos procure mesmo, não tenha vergonha. Olha, eu quero aprender mais, eu quero saber como funciona. Nós estamos aqui para direcionar você conosco, com a pastora Meg, com a Sandra, com a Evelyn, que também está na palavra, que hoje não pode estar aqui, então, compromisso, mas nós estamos aqui para lhe auxiliar. Não tenha medo, não tenha vergonha, eu não sei como começa, ninguém sabe como começa realmente. Ah, mas eu queria ouvir a voz do Espírito Santo, como eu faço isso? Venha para junto da gente. Se for o caso, mas eu não sei aonde ir. Nós temos onde te levar. Nós temos a palavra para nos levar, nós temos a coisa para te dar. Não só nós, mas vamos estudar a palavra. Temos um discipulado, um estudo bíblico, que é importante. Eu quero começar. Tenha coragem. O primeiro passo, ele pode ser um pouco mais difícil, mas o pontapé inicial, depois que você começa, tenho certeza que você não vai parar nunca mais. Porque sabe o que acontece, meninas? Deus colocou dentro de cada pessoa uma busca, um anseio pelo divino. Sim. E muitas vezes, nessas buscas, a gente vai para tantos lugares. E alguém já disse que há um vazio do tamanho de Deus dentro do nosso coração, não é? Mas quando a gente encontra Jesus, que é o Filho de Deus, que deixou os céus, que veio, nasceu, habitou entre nós,
morreu por mim e por você. Jesus vai nos mostrar o caminho do nosso propósito. Lá no primeiro capítulo de João, vai dizer que Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra viva, e Ele quer que você o conheça. Ele deseja isso. É tão lindo isso, porque no primeiro livro de João, no capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer que João ele está ali descrevendo aquele encontro com Jesus, e é como Roxana diz. E ele diz assim: aquele que nós esperávamos, os nossos olhos o viram, nós o apalpamos, os nossos ouvidos ouviram o som da sua voz, o Verbo vivo que se fez carne. Então, quando você encontra Jesus e você entrega o teu coração a Ele, Ele vai te dar uma vida com propósito. Ele vai revelar para você a sua essência, porque aquele que criou é o único que pode dizer para que nós nascemos, em que contexto Ele quer nos usar e nos fazer abençoadas aonde nós estivermos inseridos. Então, o primeiro passo, entregue o teu caminho a Jesus. Confia nele. E o marido vai fazer. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E você, mulher amada, que está fora do Brasil e que quer caminhar com a gente, independente do fuso horário, manda uma mensagem para nós lá no direct. Nós vamos ter o maior prazer de pegar na sua mão e caminhar com você, ok? Pastora Meg, vamos para os finalmente? Vamos, eu quero deixar uma palavra. Isso, a pastora Meg vai deixar uma palavra. Eu vou voltar para a pastora Meg, então. Quero ler aqui. Isaías 55, 8, tem uma palavra poderosa para você. Nesses dias de tantas ansiedades, tantas incertezas, tantos medos, assolações que estão por toda parte. O Senhor diz para você, mulher querida que nos assiste, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sairá da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual designei. Tenha uma palavra, ela vai acontecer na sua vida. Porque quando eu me casei, Sandrinha e Roxana, meu marido, ele não estava caminhando com Jesus. Ele nasceu num lar cristão, mas ele estava afastado. E passaram-se alguns anos, mas a palavra de Deus se cumpriu. Eu tinha uma palavra quando eu pensava em desistir. Eu tinha uma palavra no meu dia difícil, porque o dia mal chega, né, Sandrinha? O dia da dificuldade chega. Mas aí você ora e você diz assim, Senhor, o Senhor me disse lá naquele livro, naquele versículo, e o Senhor que te ouve cumprirá a sua palavra. Amém? Amém, amém. Rápido, ainda bem que está terminando, porque o choro já está vindo e não é por aí, né? Então, meninas, eu, Roxana, Evelyn, pastora Meg, queremos te fazer mais um convite para o dia 9 de julho. Vou deixar a pastora Meg fazer o convite. Meninas, dia 9 de julho, culto Wonders, vai ser incrível. Começamos ali às 19 horas, na Igreja Batista Alameda, aqui em Curitiba, Alameda Júlia da Costa, 22 e 25. E a gente vai estar lá com um café delicioso esperando você. Vem, amigas, vai ser um tempo poderoso do manifestar de Deus. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Meninas, vocês que não puderam assistir ao vivo, assistam agora, no horário que vocês quiserem, mas não deixem de mandar esse vídeo, esse link, para quem você sentir no coração. É muito importante, porque várias mulheres, e muitas, estão sofrendo ali.
certo? Então, nós queremos... E essa palavra, você pode estar compartilhando com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Além de tudo, nós estamos com esse convite aberto. A pastora Meg está aqui, também pode ajudar. Ela pode te encaminhar, pode te iniciar na palavra. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelas que estão ao vivo. E muito obrigada por aquelas que vão assistir depois também. Então, nós estamos com esse convite aberto. Daqui 15 dias, nós estaremos de novo aqui, no mesmo horário, com uma nova convidada, para também trazer a palavra para vocês. Muito obrigada, menina. E assim nós encerramos a nossa segunda live com vocês, e todas as nossas lives vão ser curtinhas, para não cansar, para que a próxima possa estar mais gostosa ainda para a gente convidar vocês. Amém? A Roxana falou que daqui 15 dias nós teremos mais uma live, mas aguarde que nós teremos surpresa para daqui a alguns dias para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Amém? Mais Meninas, alguma coisa? sempre surpresa. Tá? Sempre surpresa. Então, assim, se alimentem, criem expectativas, porque vocês não vão se arrepender. Tem uma pessoa maravilhosa aqui que vai todos os dias entrar esporadicamente, por isso fiquem ligadas no nosso Instagram, fiquem ligadas no nosso story, e a palavra vai ser abençoada e vai fazer com que você cresça muito. Mais uma vez, muito obrigada vocês que estiveram ao vivo, muito obrigada vocês que vão assistir a gravação. Beijo grande, e agora a pastora Meg se despede de vocês. Deus abençoe vocês, e até dia 9. Nós esperamos vocês. Com beijo grande no coração. Fiquem com Deus.